E aí, pessoal, então bora lá para nossa aula 5. Vocês viram que na aula 4 teve alguns problemas, né, por conta da parte de editar, mas foi mais burrice minha de não ter visualizado essa questão do password, não estar preenchendo o password corretamente. Então, bora lá. Então, na aula 5 agora, a gente vai estar trabalhando justamente fazendo a parte das tarefas. Vai ser a mesma coisa que o anterior, beleza? Ele é um pouquinho mais complexo porque a gente vai trabalhar com um pouco de filtros. Então, vai filtrar por tipo de item, mas a gente vai passar por eles. Então, não se preocupem. Na Vibagem, a gente não vai estar utilizando mais. E eu já posso fechar essas duas páginas. Então, bora lá. Para a parte de tasks, eu vou pegar aqui nosso task view. Task view. É tasks no plural. Ponto view. Vou colar ele aqui. Aí, isso aqui é importes errados, que quando eu botei para importar automaticamente, ele estava botando aí no final do arquivo. E beleza. Então, se vocês repararem, a estrutura aqui vai ser a mesma do anterior. As únicas ressalvas a única diferença vai ser o componente aqui que vai estar utilizando é o diferente, né? Aqui a gente está utilizando o VTableTask, que é o que a gente vai estar criando na aula de hoje. E a estrutura que a gente faz aqui do FetItem, quando a gente pega os itens, a gente vai estar montando uma estrutura diferenciada. Então, a gente vai estar justamente utilizando o status, vai passar em aberto ou finalizado, de acordo com o status, description, responsible e o ID. No caso do responsible, a gente está só passando só o nome dele. Está pegando o responsible name. Beleza? Então é isso. Então a gente vai estar justamente criando esse item agora. Esse DTO e esse service a gente já criou nas aulas passadas. Vamos estar criando agora o VTableTask. Então eu vou estar criando justamente o VTableTask diretamente aqui dentro da nossa componente de table, né? Então aqui a gente vai botar o VTableTask.view e salvar. Da mesma maneira do anterior. Então vamos passar primeiro para o HTML, pelo HTML, a parte de template, que vai ser exatamente igual. Então aqui a gente vai ter os headers, vai ter o state value, a parte interna dele vai ser bem semelhante. Diferenças. Aqui a gente vai ter o tasks, o novo item normal, igual. A diferença aqui vai ser nas opções. Então, por exemplo, aqui ao invés de usar um input, eu usei um vSelect para a gente poder selecionar o status, né, se vai ser em aberto ou se vai ser finalizado. E os campos dos nossos modais. Então, não vai ter nome, e-mail e senha. Aqui vai ser o status, description e responsible. A responsible a gente vai passar também uma seleção que a gente vai poder selecionar na lista de responsáveis que a gente já tem. E aí vai ter o botão de cancelar e salvar, e temos o modal de deletar também. As ações de editar e deletar são as mesmas, e caso não tenha nada, vai ter também aquele botão de reset, e a informação que a lista está vazia. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, para a gente poder visualizar essa página, a gente tem que fazer o quê? Criar uma rota. Então, lá nas rotas, eu vou descomentar essa parte aqui do Task View e vou descomentar essa parte aqui das tasks. Então, agora a gente pode usar o caminho /tasks também. Eu tinha esquecido de fazer o commit da nossa aula anterior. Então, na aula anterior, a gente mexeu no Users View e usamos também o VTable User, né? A gente mexeu também no main.js e no app view. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Um fit and create users page and config routes. Beleza? Então vamos estar criando a página de usuários, né? E configurando as rotas. Então eu vou comitar este e ao fim desse aqui eu comito esse daqui no final. Então vamos voltar. Então a estrutura, como eu falei na aula passada, vai ser a mesma. Então importações bem semelhantes.
As props vai estar usando values da mesma forma. Os reactives e os refs, as variáveis da gente, vão ser bem semelhantes, mudando que os headers vão ser os headers específicos para a tabela de tasks, né? Então a gente vai ter status, descrição, responsável e ação. E também responsibles, a gente vai ter esse novo aqui, né? Que ele vai ser uma computed que vai fazer o map e vai pegar só os nomes dos responsáveis. Então a gente vai iterar todos os responsáveis que a gente vai pegar da nossa API e fazer uma variável com só a lista, um array com só os nomes deles, para a gente poder estar selecionando pelo nome, fica mais fácil a visualização. E a gente tem essa aqui, responsibles by name, que é justamente eu pegar o nome do responsável e tentar encontrar ele na listagem para poder pegar os dados no geral, né? Para a gente poder estar, quando for fazer uma criação de um item ou atualizar o item, passar todos os dados necessários daquele usuário específico. Só o nome dele não seria necessário, não seria possível. Beleza? A criação das funções é bem semelhante mesmo. A diferença aqui é que a gente vai passar, em vez de barra user, vai ser barra test. Então vai ter a de deletar, de editar e tal. E aqui no save, então justamente aqui no save, na hora de construir o payload, que a gente utiliza aquele responsible by name, que a gente vai pegar justamente o nome do responsável e depois vai pegar o ID dele para passar. Que a gente precisa justamente do ID e não do nome. Então, pegando o responsável, a gente consegue pegar o ID dele. Vamos pegar o status que foi selecionado em aberto ou finalizado e transformar para do tipo do status enum, né, que é aquele enum que a gente criou lá no nosso DTO. E a gente vai fazer aquela mesma estrutura. Se for editar, ele vai editar o item, passando o ID dele. Se for para criar, ele vai criar um novo item, passando aquele payload. Beleza? E no fim, ele faz o push nos nossos dados no geral para adicionar um novo item. Aqui, vocês já estão habituados, né, o watch do dialog delete, para verificar se eles estão aparecendo ou não, se é para fechar ou não. E aqui a gente tem duas funções, que é o de initialize e o de get responsibles, que o do get responsibles também é nova, né? Que é justamente para fazer um fetch e pegar os usuários, para a gente ter justamente a listagem deles, né? Para a gente poder utilizar ele na nossa aplicação. O return, né, que são as funções que a gente vai estar utilizando, e é isso. Então vamos lá para a nossa aplicação. Então agora, dá um F5 aqui. Então aqui ó, a gente tem na barra users, que é dos usuários. Se eu vier aqui para as tasks, a gente vai ter diferentes tipos. Então todas, ele vai ter o nosso filter. Vale lembrar que os filters eles vão estar aqui nos nossos estados. Aqui, tasks. Então ele vai pegar justamente do nosso route.query, então vai pegar a nossa query e pegar justamente nosso filter para passar na nossa requisição de pegar os dados. Então ele vai ver qual é o filter que está utilizando para trazer os dados já filtrados. Então, se vocês repararem, no nosso, quem é que passa? Nosso navbar. Naquele objeto que a gente criou do nosso navbar, a gente tem nossas rotas. Então, a cada item secundário daquele, ele tem tasks e o filter 0, o filter 1, o filter 2 e o filter 3. Então, ao selecionar ele, ele vai mudar justamente esses filtros. Então, ó, filter 2, filter 1. Se eu clicar em usuários, ele vai para o users. Se eu clicar aqui, ele vai só para o bar, que a gente ainda por enquanto não tem, né? Mas é justamente esses filtros que vai filtrar e vai trazer só os meus itens, os seus itens, os itens de todos, e por aí vai. E aqui a gente pode estar criando um novo item. Então, vim para a listagem de todos. Aqui ó, a gente tem mostrar 10 itens por página, a gente tem só 9. Então, se eu colocar mais um item, então a gente pode botar em aberto, o item número 10, eu posso selecionar um responsável. Então, eu seleciono esse Clayton 26, que foi o que a gente estava alterando na aula passada, né? Então, fazer o save. Então, apareceu aqui, ó, open item número 10 e o Clayton 26. Se vocês repararem, aqui está errado, que ele não está fazendo a conversão. Então, basicamente, essa conversão a gente vai corrigir aqui.
Então, no nosso VTable task, ele faz o quê? Ó? Quando ele envia o data, ele está pegando, justamente pegando o body status e salvando. É só a gente fazer essa lógica daqui, para poder salvar. Mas a gente vai ter que fazer dessa maneira aqui. Então, se o body status for igual a status enum.open, fazer um operador ternário. Então, aqui, se ele for o open, então vai ser o em aberto, 2 pontos, vai ser finalizado. Então, beleza, vai olhar. Se for igual o open, vai ser em aberto, se não, vai ser finalizado. E agora, se a gente vier, der um F5, enfim, no F5 ele vai atualizar, né? Vou apagar esse item novo. Apagar ele. Apaguei, só tem 9 itens agora. Vamos criar ele de novo, então. Ó, já está preenchido aqui. Pegou do preenchimento anterior. E agora ficou aqui, ó, em aberto. Beleza, pessoal. Então é isso. Então, tá funcionando tudo certinho, ó. Se eu vier aí, tá aqui para o item 13. Salvar. Ele não foi, por algum erro. Ele não conseguiu pegar o ID da minha task. Então, justamente por ser uma task que eu acabei de criar, ela estava sem ID. Eu posso pegar e passar o ID aqui, ó. Passar o body.id. Ele, como estava sem ID, ele não ia pegar. E é underline ID, no caso. Só ver aqui como é que ele utiliza no edit. É o ponto .id mesmo. Então, isso aqui a gente tira aqui. E pronto. Esse body.id, ele vai estar funcionando. Beleza? Vamos fazer o teste aqui. Vou criar um item novo. Item novo, finalizado. Vou dar para esse new. Salvar. Agora vamos para a próxima página. Ele está aqui. Deixa eu só encolher aqui para aparecer aqui as actions. Finalizado 2. Salvar. E agora foi, ó. Finalizado 2. Era só o ID que estava faltando. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem perguntar nos comentários. Qualquer problema que vocês tenham, beleza? E agora a gente vai para a próxima aula, que a gente vai estar montando o nosso dashboard. Então, até a próxima, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.